Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso projeto de leitura, lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Projeto esse que irá durar todo esse ano de 2021. Se não me falha a memória, já estamos na aula de número 21ª aula, ou seja, se vocês forem observar, inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist com todos os 20 vídeos anteriores. Já temos mais de 10 horas de conteúdo a respeito tão somente desse livro, que é considerado por muitos o primeiro livro a ser lido do professor Olavo de Carvalho. Mas antes, avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, considere deixar seu like, se inscrever, ativar o sino para receber as notificações. Vez ou outra eu recebo algum comentário aqui mesmo nos vídeos antigos, ou até mesmo no meu WhatsApp ou no Instagram, de pessoas comentando que não estão recebendo as notificações dos vídeos aqui no YouTube. Bom, isso acontece porque o YouTube tem um sério problema de enviar realmente os novos vídeos aos inscritos, mas você pode fugir um pouco, ou pelo menos burlar essa incompetência do YouTube, ativando o sino e aparecendo aqui no canal toda semana. Temos vídeos aqui sexta, sábado e domingo. Hoje, por exemplo, segunda, vocês estão tendo a oportunidade de assistir esse vídeo. Então, se você é inscrito do canal, apareça por aqui, vez ou outra durante a semana, e certamente você terá um vídeo novo para acompanhar, seja meu ou da minha esposa. Pois bem, sem mais delongas, vamos dar continuidade. Só lembrando também, é óbvio, todos os vídeos anteriores podem ser vistos aqui mesmo na descrição desse vídeo, como também uma cópia física desse mesmo livro pode ser adquirida no link abaixo, através da Amazon. E ao fazer pelo link que está disponibilizado abaixo, de certa forma você ajuda o canal Livros e etc., visto que nós somos filiados, parceiros da Amazon. Pois bem, sem mais delongas, vamos de fato adentrar e iniciar aqui a nossa aula de hoje, falando especificamente do ponto 2, chamado Povo e Representação. Subcapítulo que ainda está presente no tópico desse capítulo chamado Inteligência, mas pode chamar de máfia. Na aula passada, no caso da semana anterior, nós falamos sobre analfabetismo e glória e 3 artigos a respeito desse tema em específico. Hoje nós iremos falar sobre povo e representação e mais 3 artigos que o professor Olavo de Carvalho nos apresenta sobre esse tema. Tá? O primeiro artigo, assim denominado Abaixo Povo Brasileiro, foi escrito no Diário do Comércio, da data de 24 de agosto de 2009. Permita-me, para iniciar em definitiva essa nossa aula, compartilhar com vocês o que o professor escreveu já naquela época, há mais de 10 anos atrás, acerca desse título, que acaba, de certa forma, nomeando esse seu artigo. Abre aspas. Confirma-se pela enésima vez aquilo que venho dizendo há anos. A maioria absoluta dos brasileiros, especialmente jovens, é um eleitorado maciçamente conservador, desprovido de representação política, de ingresso nos debates intelectuais e de espaço na grande mídia. É um povo marginalizado, escorraçado da cena pública, por aqueles que prometeram abrir as portas da democracia e da participação. O que é muito interessante desse início aqui desse artigo escrito pelo professor Olavo em 2009, portanto, há mais de uma década atrás, é essa profecia, no sentido que ele vai inclusive discorrer mais sobre isso adiante, ou esse ensino, segundo o próprio professor, de que é um sintoma um tanto quanto perverso da sociedade brasileira, que mesmo que a maior parte da população seja conservadora, ainda assim não encontramos, né? Ele está falando aqui na realidade de 2009, políticos a representar essas pautas maciçamente conservadoras. Isso é verificável, isso aqui não é uma, digamos assim, isso não é uma opinião, o Olavo não está compartilhando uma opinião, é um fato. Um fato esse, inclusive, verificável através de pesquisas de institutos e de universidades, onde, em mais de uma determinada oportunidade, foram entrevistados jovens e uma grande parcela da população, e se comprovou por A mais B que a grandíssima parte dos brasileiros são conservadores e professam ideais muito mais ligados ao conservadorismo, por exemplo, do que ligado ao progressismo ou esquerdismo, como você prefira falar. Então, assim, o brasileiro, em certíssima medida, é contra o aborto, ele é contra a descriminalização, a liberação das drogas, ele é a favor, por exemplo, do porte de armas para defesa pessoal. O brasileiro
também ele é contra o banditismo, ou seja, aquela ideia de que os progressistas, que a esquerda defende que não, ele é bandido por conta da condição social, não se sustenta na prática, pois o brasileiro, em grandíssima medida, inclusive nos rincões de nosso país, nos interiores de nosso país, são pobres, são miseráveis, e nem por isso muitos deles, a maior parte da população, não seguiu o caminho do banditismo. Então, mais uma vez, apenas para se comprovar o que o Olavo de Carvalho afirma aqui, de que o brasileiro ele é maciçamente conservador. Claro, também tudo isso está, de certa forma, digamos assim, concatenado com a própria doutrina católica da Igreja, cuja qual muitos brasileiros professam publicamente. O Brasil é considerado até hoje um dos, se não o maior país, no caso, o país que mais tem pessoas adeptas do cristianismo. E aí, claro, você poderia passar aqui algumas horas discutindo sobre as outras denominações cristãs, a exemplo das igrejas evangélicas. Mas um ponto e isso aqui mais uma vez, lembrando aqui, inclusive isso foi assunto da aula passada, né? Separarmos muito bem o que é fato de opinião. Isso aqui não é uma opinião do Olavo, tão pouco minha, isso é um fato. Inclusive, o próprio professor apresenta aqui um estudo que foi feito pela Universidade Federal de Pernambuco, na época, uma pesquisa, com jovens universitários, onde 81% deles discordavam da liberação da maconha e 76% desses mesmos jovens universitários também eram contra o aborto. Né? E esse é um tipo de estudo, lembrando, o Olavo está falando da realidade aqui de 2009, mas de vez ou outra, de vez em quando, aparecem pesquisas nesse mesmo sentido, de tentar descobrir quais são as pautas comuns à maior parte dos brasileiros, e na maior parte das vezes prova-se que o brasileiro, em grandíssima medida, ele tem esse ímpeto, essa raiz conservadora muito forte e muito enraizada, não tão somente nas suas origens, como esses valores são passados adiante para gerações futuras, através, claro, do pai passando para o filho passando para o neto, e assim de maneira conseguinte, né? E se alguém vai em público, segundo o professor Olavo de Carvalho, e é contra qualquer uma dessas pautas que eu citei anteriormente, meus queridos e estimados alunos, ele é apelidado, e na maioria das vezes de maneira jocosa, como sendo um extremista de direita, né? Eu mesmo já fui chamado por muitas pessoas em inúmeras outras oportunidades de discussão, especialmente com pessoas de esquerda, como sendo um pobre de direita, no sentido de que eles associam totalmente ser de direita com ser rico, com ter benesses materiais, que a gente sabe que não faz sentido nenhum partir desse pressuposto. Mais ainda, o que o Olavo pontua nesse texto, abre aspas, fazendo mais uma vez citação direta do que ele mesmo escreveu aqui, abre aspas, nas eleições, nenhum partido ou candidato ousa falar em seu nome. Em que nome? Em nome dos conservadores. E o professor continua. A intelectualidade tagarela refere-se a eles como uma ralé fundamentalista, degenerada, louca, sifilítica. Qualquer político, jornalista ou intelectual que fale como eles entra imediatamente no rol dos tipos excêntricos e grotescos, se não no dos culpados, retroativos pelos crimes da ditadura, mesmo se cometidos quando o coitado tinha apenas 3 anos de idade. Então é como se, ao afirmar-se sendo conservador, sendo de direita, a pessoa ela acaba sendo imbuída de uma culpa próxima à tal da dívida histórica que os movimentos progressistas gostam de professar publicamente esse pensamento, que ao meu ver é um tanto quanto histriônico, mas aqui não é o caso discutirmos a respeito disso. Né? E isso faz com que, segundo o professor Olavo de Carvalho, isso fez com que pouquíssimos políticos e pouquíssimas personalidades públicas tivessem a coragem de vir publicamente e afirmar serem conservadores ou afirmar serem de direita. Notem, nós estamos falando de um artigo escrito em 2009. Hoje, 2021, ainda persiste esse mesmo mal. Quantos artistas, quantos professores, quantos intelectuais, quantos padres, pastores e outras tantas pessoas, ao se afirmarem serem conservadoras ou muito próximas ao pensamento da direita, ao fazê-la são demonizadas. Isso aconteceu há pouco tempo atrás com a Juliana Paes. E olha que nem podemos dizer que ela é bem de direita. Ela apenas se posicionou contra a esquerda. Mas isso já foi o suficiente, o mínimo suficiente, para que uma turba de esquerda e uma turba de militância aguerrida fizesse o possível para perseguir a Juliana Paes. Eu mesmo já fui vítima dessa mesma, digamos assim, dessa mesma virulência, desse mesmo dano causado por militantes de esquerda que não aceitam que as pessoas tenham um posicionamento mais próximo do conservadorismo ou mais próximo do pensamento de direita, tal como o professor Olavo de Carvalho apresenta aqui. E isso, claro, segundo o professor, e de maneira muito assertiva, é germinado na sociedade, na mente da sociedade, através dos intelectuais. Lembremos, são os intelectuais que incutem na mente dos adolescentes,
dos jovens universitários e que falam na grande mídia contra a tal da direita, demonizando, sempre causando um ojeriza, ou sempre falando em tons, digamos assim, caricatos sobre uma direita. Eles criam uma falsa direita, utilizando-se do argumento da de hominem, não para bater no pensamento da direita, mas sim para... Eles criam uma falsa direita, como se todo mundo que fosse de direita, por exemplo, fosse a favor da ditadura militar, o que, de certa forma, de forma alguma, em nenhum momento isso se comprova verdadeiro, né? E aqui é importante também, e me vem na mente, um livro do Thomas Sowell sobre a sociedade, sobre os intelectuais, né? Um livro chamado Os Intelectuais e a Sociedade, que nesse livro, em brevíssimas palavras, o Thomas Sowell vai justamente falar sobre isso, né? Sobre como os intelectuais, para fazer valer o seu posicionamento político, ideológico, eles vão dominando a mente das pessoas, para que digamos assim, esse pensamento progressista, esquerdista continue se repetindo a longo prazo, mais e mais adiante nos anos conseguintes, né? Para além disso, o próprio professor Olavo de Carvalho compartilha conosco a forma com a qual alguns políticos se valem, por exemplo, de programas assistenciais para manter sobre o seu controle, sobre a sua rédea, perdão, utilizar essa palavra, um vocábulo chulo, por que não? Para manter algumas pessoas dentro do seu cercadinho, no sentido de que, olha, se você hoje tem uma televisão, se você hoje tem um carro, se você hoje pode viajar para Disney, isso aconteceu por minha causa, porque eu sou um político preocupado com você. O que se mostra não muito verdadeiro na medida em que basta que uma pessoa que ascendeu socialmente, graças a essas ajudas financeiras ou esses auxílios financeiros, tal como programas assistenciais, vire a chave, e isso aconteceu e está acontecendo de certa forma agora com o governo Bolsonaro, muitas pessoas que eram, digamos assim, que ovacionavam o PT, a esquerda e a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, agora passaram para o outro lado ao ter essa mesma, digamos assim, essa mesma simpatia com o Bolsonaro. E o que é que os intelectuais dizem sobre esses indivíduos? Que agora eles são traidores. Então notem, né? É aquela coisa, não, toma aqui a esmola, toma aqui a ajuda financeira, toma aqui o Bolsa Família, mas você precisa vender os seus ideais. Você precisa se corromper, você precisa abandonar a sua causa conservadora. Aquelas pautas que eu citei no início, por exemplo. Você não pode receber o Bolsa Família e ser contra o aborto, ser a favor das armas para cidadão de bem. Você não pode, por exemplo, ser contra a liberação das drogas. Você não pode ser contra o banditismo, porque o bandido ele é gerado pela própria sociedade, pela sua condição de miséria. Ou seja, oferece-se um auxílio financeiro, mas ao mesmo tempo que espera-se corromper o indivíduo, para que o indivíduo venda a sua alma a essas pautas progressistas, a essas pautas danosas para a própria sociedade em si, como explicado pelo Olavo de Carvalho, não tão somente nesse artigo, mas em outros artigos anteriores. É sempre aquela questão, vou dar esmola a você, mas ao mesmo tempo eu quero, não tão somente aqui, eu fiz inclusive essa anotação para compartilhar com vocês, para a gente encerrar esse primeiro artigo, né? Vende-se, oferta-se esse pão através desses auxílios financeiros, que aqui, permita-me abrir um parênteses também antes de finalizar esse artigo, né? Não é exclusividade da direita, ou coisa que o valha, pautas assistenciais. Os liberais, muito antes de, por exemplo, Karl Marx falar sobre isso, os liberais, entre eles John Locke, já falava de um tal de provento universal, onde as pessoas mais abastadas financeiramente devessem, por obrigação de dar vida em sociedade, ajudar e, de certa forma, auxiliar as famílias menos favorecidas. Thomas Paine, nos Estados Unidos, já do outro lado do continente, também já falava sobre essa questão de uma ajuda universal às pessoas menos favorecidas. Para ser mais recente também, trago também aqui a informação de vocês, Milton Friedman, economista da Escola de Chicago, já falava também sobre o imposto de renda negativo, onde as pessoas mais ricas abririam mão de algumas benesses materiais ou de impostos e tudo mais para poder justamente sustentar e auxiliar as pessoas menos favorecidas, né? No Brasil, todavia, não tão somente no Brasil, mas no mundo como um todo, acabou se tornando, digamos assim, uma pauta exclusivamente da esquerda, essa questão do auxílio financeiro. E que a esquerda utiliza-se desse ideal, ou dessa, digamos assim, esmola, vou colocar entre aspas, para corromper não tão somente a mente, querendo que as pessoas mais simples e mais humildes abram mão dos seus ideais conservadores e religiosos, por exemplo, como também corrompem o coração e, por último e não menos importante, a alma, porque querem que as pessoas abram mão, inclusive, dos seus ideais ou do seu pensamento, não tão somente do seu ideal, do seu pensamento, mas também da sua própria fé cristã. É basicamente o que acontece hoje, por exemplo, nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e outras tantas ocupadas pela teologia da libertação, onde transformaram Jesus Cristo
num jovem, ou melhor dizendo, num indivíduo revolucionário que veio para salvar os pobres, ou que veio para revolucionar o mundo. Deturpam as sagradas escrituras aos interesses do próprio partido, aos interesses da própria esquerda, né? Nada mais do que uma certa, digamos assim, uma venda, por que não utilizar-se dessa palavra, ao próprio demônio em si mesmo. E assim, meus queridos, concluo aqui esse primeiro artigo chamado Abaixo o Povo Brasileiro e caminho agora para o segundo artigo, esse chamado O Óbvio Esotérico. Esse segundo artigo, publicado ainda no Diário do Comércio na data 31 de outubro de 2012, nomeado O Óbvio Esotérico, o Olavo de Carvalho começa fazendo uma análise sobre a campanha presidencial e a derrota do senhor José Serra, a campanha governamental e a derrota de José Serra no estado de São Paulo. Vejam o que escreveu o professor àquela situação. Abre aspas. A derrota do senhor José Serra em São Paulo demonstra, pela enésima vez, que é impossível vencer o PT e seus aliados sem fazer precisamente as duas coisas que a oposição tem evitado a todo preço. E aqui, permitam-me interromper aqui a leitura ipsis literis do que o professor Olavo de Carvalho escreveu. Eu consigo perceber mais uma vez, quando aquelas pessoas fã incondicionais de Olavo de Carvalho dizem que o Olavo de Carvalho sempre tem razão, ou que o Olavo de Carvalho tem razão a todo momento, é impossível não entender esse pensamento e de onde surge esse pensamento. Nós estamos falando de um texto escrito em 2012. Vejam o que é que o professor Olavo de Carvalho pontua como sendo dois caminhos a serem seguidos por todo e qualquer candidato para derrotar o PT. Permitam-me ler o que ele falou em 2012. Ponto 1. Livrar-se do resíduo ideológico politicamente correto, adotando um discurso conservador, sem concessões nem atenuações. Segundo ponto, denunciar incansavelmente a aliança criminosa de partidos comunistas e quadrilhas de narcotraficantes, o Foro de São Paulo. Vamos lá, qualquer pessoa que acompanhou o cenário político nos últimos anos, especificamente a eleição anterior presidencial, há de perceber e concordar que em grandíssima medida Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente da República, fez esses dois pontos. O segundo ponto ele fez de uma maneira um tanto quanto diferente, mas de certa forma ele, a todo momento, quando ele tinha a oportunidade de falar publicamente às pessoas, ele falava contra o PT e, digamos assim, deixava muito às claras e transparente o quão o PT foi corrupto. O ponto número 1 nem se fala. Inclusive, é um ponto que muitas pessoas utilizam para criticar o próprio Jair Messias Bolsonaro ou no sentido de demonizar a sua pessoa. O Jair Messias Bolsonaro foi uma das primeiras figuras públicas a ser candidato a presidente da República que abriu mão, inclusive, desse véu de político engomadinho, de que político não pode falar certas coisas. Inclusive, muitas pessoas não queriam votar em Bolsonaro por conta disso. Porque Bolsonaro é desculpa o palavreado mais uma vez chula aqui, é o tio do churrasco que virou presidente da República. E infelizmente, aqui é um comentário pessoal meu, não do Olavo de Carvalho, o erro dele é continuar nesse personagem, ou melhor dizendo, essa é a pessoa, não é nenhum personagem, né? Essa é a pessoa do próprio Bolsonaro. Só que agora, ao meu ver, ele ocupa um cargo de maior importância da nação, mas ele não abriu mão ainda da sua persona, porque ele é esse indivíduo que fala, que defende pautas conservadoras publicamente, que é contra o aborto, que é a favor do cidadão de bem se armar, que defende a religião, que é contra regimes autoritários. Ou seja, o professor Olavo de Carvalho estava pavimentando naquela época, nós estamos no ano 2012, há quase 10 anos atrás, o caminho que deveria ser seguido por todo e qualquer político que quisesse derrotar o PT, que foi isso que aconteceu nas eleições presidenciais, quando Jair Messias Bolsonaro desbancou, à época, o Haddad, né? o Haddad, o poste de Lula. Né? E que para o Olavo de Carvalho, uma coisa que a direita, e aqui ele faz uma crítica muito ácida, mas é impossível, e eu, que participei de movimentos políticos de direita, criei alguns movimentos políticos, ajudei a levar adiante ideias de direita aqui mesmo na cidade de Aracaju, aqui mesmo no estado de Sergipe, concordo integralmente com essa lição que o professor nos traz aqui mais adiante, nesse segundo artigo chamado Óbvio Esotérico. Vejam o que é que ele fala, abre aspas. Uma das razões mais óbvias do triunfo da esquerda, não só no Brasil, mas em toda parte, é a solidariedade profunda, a aliança inquebrantável entre seus setores moderados e radicais, sempre articulados para bater no adversário com duas mãos. E ele continua. Na direita, ao contrário, os moderados, menos ciosos do seu futuro político que da imagem que exibem na mídia esquerdista, tratam de marcar distância dos radicais, seja fingindo ignorá-los, seja mesmo insultando-os
ao menos da boca para fora. O que é que o professor Olavo de Carvalho está falando aqui? Que dentro de todo e qualquer espectro político, existem os moderados, existem os radicais. E que a esquerda aprendeu muito bem a utilizar os radicais ao seu próprio favor. Enquanto que a direita, por querer passar uma imagem de limpinha, acabou afastando os radicais mais à direita, que fazem parte do próprio processo político e da ascensão de uma direita ao poder, por assim dizer. Eu mesmo fui testemunho ocular de algo muito parecido com isso aqui mesmo na cidade de Aracaju, quando candidato a vereador no ano passado. Eu havia fechado parceria e já havia me comprometido com alguns movimentos, e os movimentos já haviam se comprometido comigo para apoiar a minha pessoa publicamente. Quando eu lancei a minha candidatura, cada movimento decidiu lançar seus próprios candidatos. Ou seja, jogaram abaixo, derrubaram toda a estratégia que nós já havíamos acertado antes da eleição. E o que foi que aconteceu? Qual foi o resultado óbvio? Acabou não se elegendo ninguém. Felizmente, ao meu favor, de todas essas pessoas que estavam fazendo parte desse grupo, que estavam inicialmente a me apoiar, eu fui o mais bem votado na eleição para vereador aqui da cidade de Aracaju. Aí vocês pensam, a direita aprendeu? Não. Continua a querer caminhar com suas próprias pernas, continua a querer passar uma imagem de limpinho, a afastar, a não se envolver os moderados com os radicais e entenderem que o radicalismo na seara política, no embate político, é necessário justamente para combater quem? Não os moderados da esquerda, mas para combater os radicais da esquerda. Radicais e radicais confrontam-se, moderados e moderados confrontam-se em certa medida. Agora, se a direita, como diz o professor Olavo de Carvalho, de maneira acertada, não entende, não compreende o jogo político, afasta os radicais da direita, isso abre uma precedência para quê? Para que a esquerda utilize-se justamente dos seus radicais para bater na direita moderada, também como a própria esquerda moderada vai bater também na direita moderada, como o próprio professor Olavo de Carvalho fala aqui, ou seja, serão dois grupos batendo em um grupo só. Por quê? Porque a direita quis se manter limpinha, a direita não quis se envolver na política por outros tantos motivos, às vezes por interesses pessoais, às vezes por ego, que também é algo muito característica da própria esquerda, né? Ou da própria direita, perdão. Enquanto que a esquerda já entendeu o que Lenin já ensinava e outros tantos políticos, a questão da teoria das tesouras, né? Se vocês forem para analisar, nós temos aí mais de uma dúzia de partidos de esquerda. E eles estão em níveis diferentes, em gradações diferentes. Isso favorece quem? A própria esquerda em si. Que, quando tem uma determinada pauta contrária, por exemplo, ao governo, colocar aqui entre aspas, governo de direita, o governo do Jair Messias Bolsonaro, que eu tenho minhas críticas, mas não é o caso fazê-la nesse momento, todos eles se unem para justamente atacar e bater na direita com mais de uma mão, com inúmeras mãos a agredir a direita, enquanto que a direita, segundo o professor Olavo de Carvalho, eu tendo a concordar, ainda não compreendeu essa questão do jogo político. Veja o que o professor ainda fala sobre isso. Abre aspas. O mais elementar bom senso político ensina que toda maioria moderada precisa dos radicais. Quem é a maioria moderada? Os conservadores. O Brasil é maciçamente conservador. E mais uma vez, isso aqui não é uma opinião, isso é um fato comprovado através de inúmeras pesquisas acadêmicas com a sociedade, que a maior parte da população é católica, é contra o aborto, é contra a legalização das drogas, é a favor do porte de armas para as pessoas poderem defender suas próprias casas, suas próprias vidas, contra o banditismo social. A maior parte da população é cristã. E aí o professor continua. Toda a maioria moderada precisa dos radicais, ou de quem o pareça, para dizer em público o que ela não pode dizer. Ensina também que a minoria enfesada só pode ser posta sob controle quando inserida numa aliança. A esquerda já aprendeu isso há décadas, a direita nem começou a pensar no assunto. Eu anotei aqui alguns nomes apenas para explicar de maneira mais minuciosa esse ponto, para a gente concluir esse nosso segundo artigo, meus queridos e estimados alunos. Você tem, por exemplo, na esquerda, vários níveis, tal como eu falei alguns minutos atrás, inúmeras gradações de esquerda. Mas você tem, por exemplo, um Luiz Inácio Lula da Silva, que vez ou outra posa de pacificador, ou que posa de ser uma pessoa, digamos assim, bem temperada. Mas você tem na própria esquerda um indivíduo como Mauro Iazzi, que à época, sendo dirigente do Partido Comunista do Brasil e candidato a presidente da República, falou em um evento para milhares e milhares de pessoas que os conservadores mereceriam uma boa bala, um bom paredão, uma boa cova. Aí você pode parar para analisar. O Mauro Iazzi foi afastado da esquerda? Não.
Ele simplesmente foi, digamos assim, colocado de escanteio, mas naquele momento ele apenas agiu como um indivíduo radical da esquerda. E que é necessário, no embate político, que tenha essas figuras, segundo a lógica da própria esquerda e da própria teoria das tesouras, para que justamente eles possam exasperar os seus desejos, os seus anseios políticos e ideológicos. Trazendo mais uma vez para a realidade atual, trazendo agora para a contemporaneidade, está repleto na internet de influências digitais de esquerda. Cito aqui dois para ser mais exato, né? O tal do Jones Manuel, um professor comunista que eu já tive a oportunidade de falar contra ele, contra os seus vídeos, mas ele me bloqueou tanto no Instagram quanto no Twitter, que vive a falar mal do liberalismo, que vive a defender as ideias socialistas, mas não tem a hombridade e a coragem de debatê-las publicamente. Existem alguns vídeos, está disponível na internet, inclusive no YouTube, desse mesmo indivíduo dizendo que os liberais têm que morrer mesmo, têm que se acabar, têm que serem eliminados do embate público. Da mesma forma que você tem, por exemplo, uma outra militante, essa agora uma menina, uma moça, chamada Laura Sabino, comunista também, influência digital, com milhares e milhares de seguidores nas redes sociais, há um tempo desse falou que o feminismo que ela acredita é um feminismo onde as mulheres conservadoras, as mulheres cristãs, serão levadas ao paredão. Ela falou isso publicamente nas suas redes sociais. Então, o que eu quero que vocês entendam. A esquerda tem o PT, que passa essa imagem de bom samaritano preocupado com os pobres, na mesma medida que tem um PSOL e que tem um PCB, que tem um PCdoB, que tem um PSTU. Ou seja, a esquerda, publicamente, ela se apresenta como sendo limpinha. Mas nos bastidores existem outras esquerdas que essas é que demonstram realmente qual é o interesse da esquerda em nosso país. Enquanto que a direita, mais uma vez, fica tão somente focada na direita moderada. Né? Esse é o ensinamento que o professor Olavo de Carvalho nos apresenta aqui. E aí permita-me concluir trazendo aqui mais uma leitura desse segundo artigo, assim, um artigo surpreendente, na minha humilde opinião. Abre aspas. O professor Olavo conclui esse artigo da seguinte forma: desculpem-me por insistir no óbvio, mas neste país o óbvio vai se tornando cada vez mais um segredo esotérico, só acessível a um círculo de iniciados. No campeonato de esquerdismo, vence por definição o mais esquerdista. O eleitorado brasileiro é maciçamente conservador, mas não tendo quem o represente na política, acaba votando a esmo, conforme simpatias de momento ou interesses de ocasião, que no fim o tornam tão corrupto, ao menos psicologicamente, quanto os políticos que despreza. O voto interesseiro vai, necessariamente, para quem está no poder, para quem controla a usina de favores. A oposição, caso ele faça uma referência aqui à direita, teria tudo a ganhar se contrapusesse a esse estado de coisas num discurso ideologicamente carregado, que foi justamente o que o Jair Messias Bolsonaro fez na campanha presidencial passada. E o professor continua: em vez de mera disputa de cargos, mas ela não vai fazer isso. Há tempos já se persuadiu de que acumular derrotas é mais confortável do que fazer um exame de consciência. Mais uma vez, reforço aqui que eu vivi isso em loco. Fui candidato a vereador na eleição passada, eu presenciei isso aqui, a direita não entendendo como é que funciona o jogo político, onde cada um quis, digamos assim, atingir os seus próprios méritos pessoais ao invés de apoiar uma candidatura, que eu falo de maneira humilde, que já estava há um tempo já se desenhando e que já tinha uma certa, digamos assim, estrada de militância política dentro da direita ou dentro do liberalismo, ou dentro do cristianismo, ou coisa que o valha, onde cada um decidiu sair por conta própria e acabou todo mundo perdendo. E quando você vê que esses mesmos indivíduos que foram derrotados nas urnas, quando eu falo indivíduos da direita, ao invés de, peraí, o que foi que a gente errou? Enterrou nisso aqui, vamos se juntar agora para na próxima eleição fazermos diferente. Pelo contrário, o próprio professor já deu aqui, inclusive, o ensinamento, que a direita continua a acumular derrotas, que é mais confortável do que fazer um exame de consciência. É o que está acontecendo hoje, inclusive. Né? Aqueles mesmos indivíduos que fecharam parceria comigo, que disseram que estariam comigo na campanha eleitoral para vereador do ano passado, fazendo referência aqui, trazendo isso aqui mais para uma realidade pessoal, são os mesmos que agora estão se preparando para se lançar novamente candidato a outros cargos na eleição seguinte. Eu pergunto a vocês, Olavo está ou não está certo? Olavo tem ou não tem razão nesse ponto em específico? Ao meu ver, tem. Pois bem, pessoal, encerra-se esse segundo artigo, caminhando agora para o terceiro e último artigo, um artigo um pouco mais enxuto, um pouco mais condensado, e é sobre ele que nós iremos conversar agora. Artigo esse de nomeado, Império do Fingimento, publicado no Jornal da Tarde, da data de 20 de junho de 2002. O professor Olavo de Carvalho inicia esse terceiro e último artigo, da seguinte forma, abre aspas:
A visão que o público tem da realidade do mundo depende do que lhe chega pela mídia. Conforme a seleção das notícias, tal será o critério popular para distinguir o real do ilusório, o provável do improvável, o verossímil do inverossímil. E aqui é possível destrinchar esse início, esse primeiro parágrafo, de várias formas. Primeiro, vamos entender o seguinte. A maior parte da população não tem tempo, não tem energia, não tem interesse em se informar profundamente sobre o que acontece sequer no seu município, tampouco na sua cidade e muito menos a âmbito federal. Então essas pessoas elas recebem as informações das grandes massas, dos grandes meios de comunicação, dos grandes canais conglomerados de mídia. E para essas pessoas é isso que é a verdade. Vou dar um exemplo aqui durante a minha leitura desse artigo que me passou por conta justamente do que aconteceu na semana passada, na tal da malfadada CPI da pandemia que acontece no Senado, que acontece no Congresso brasileiro, né? Convidaram alguns médicos a favor do tratamento precoce. Aqui eu não estou aqui para discutir se é bom, se funciona ou não. Vamos até aqui ao fato. E apenas para relacionar com o que o professor Olavo de Carvalho falou aqui há quase 20 anos atrás. Estava lá, eles convidaram alguns médicos a favor do tratamento precoce e a chamada, aquele bannerzinho que fica embaixo, eu não sei dizer se foi na CNN ou na Globo, estava escrito da seguinte forma: médicos negacionistas comparecem à CPI da pandemia. Aí eu pergunto a vocês, Joãozinho e Mariazinha, que trabalham 8 horas por dia, passam 4 horas para ir para voltar ao trabalho, que não entendem o que é tratamento precoce, que não entendem o que é ivermectina, que não entendem o que é uma hidroxicloroquina e tratamentos precoces, alguns recomendados pelos médicos, o que é que essa pessoa vai entender sobre aquele banner? Que aqueles médicos são uns malucos e que eles são responsáveis, por exemplo, pela morte de milhares e milhares de pessoas em nosso país. O que não necessariamente é verdade, porque é necessário olhar de maneira mais atenta. Inclusive existe uma matéria na faculdade, cuja qual eu sou muito grato a essa matéria, chamada Análise do Discurso, onde você consegue entender qual é o interesse por trás das pessoas que escrevem aquilo que é noticiado, aquilo que é transmitido para as pessoas. O jornalismo, não tão somente no Brasil, mas no mundo como um todo, se tornou militante. E eu não vejo problema em um jornalista compartilhar a sua opinião acerca dos fatos. O problema é quando o jornalista tenta se passar por uma pessoa imparcial e na chamada na matéria, ou até mesmo nesse banner que eu acabei de informar aqui a vocês, ele coloca ali a sua opinião. Esse é o problema do jornalismo, segundo o professor Olavo de Carvalho. E aqui ele faz uma referência a um autor, cuja qual eu sou muito fã, o Goethe, que dizia exatamente o seguinte, abre aspas, assim como em Roma, além dos romanos, há uma outra população de estátuas, assim também existe, ao lado do mundo real, um outro mundo feito de alucinações, quase mais poderoso, no qual está vivendo a maioria das pessoas. É exatamente isso. A maior parte dos brasileiros, infelizmente, não tem tempo e não tem interesse para se informar a respeito de todos os nuances da vida política e do que acontece nos bastidores da política. Então essas pessoas vivem nesse mundo ilusório, nesse mundo fantasioso, tal como, por exemplo, uma Matrix, que é transmitida pela mídia, que por conseguinte tem os seus interesses. E aqui eu conto uma história de bastidor, claro, sem citar o nome. Aqui mesmo, na cidade de Aracaju, onde eu resido, as TVs, as duas principais TVs, uma ligada à Record e a outra ligada à Globo, estão recebendo milhares e milhares de reais por conta dessa época de pandemia, ou seja, recursos advindos do governo federal. No entanto, elas são as primeiras a não falar, por exemplo, as benesses do governo federal em si. Por quê? Porque existem interesses políticos, interesses escusos por trás disso. Isso acontece aqui em Aracaju, mas acredito eu que se repete nos mais de 5 mil municípios ao redor do nosso país, né? Existem vários relatos de jornalistas, por exemplo, o que me vem à mente agora, inclusive eu fiz a anotação aqui, do Paulo Figueiredo, que foi jornalista, que foi âncora, que foi apresentador, que participou de inúmeros programas na Jovem Pan, programas de debates, né? E aqui é um mérito da Jovem Pan, por pelo menos ainda ter esse espaço onde ideias contraditórias podem ser apresentadas, né? Mas há um pouco mais de um mês atrás, ele mesmo foi desligado da Jovem Pan justamente por defender o seu posicionamento. Ele que é um jornalista que traz o fato e também coloca claro a sua opinião. E aqui deixando mais uma vez claro, não vejo problema nenhum em um jornalista colocar depois do fato a sua opinião. Agora que isso fique muito claro, que isso fique transparente, diferente do que acontece, por exemplo, na mídia como um todo, né? E ele saiu da Jovem Pan por justamente ter percebido que, devido a alguns questionamentos que ele fez publicamente ao prefeito de São Paulo, ao governador de São Paulo, João Dória, ele recebeu uma certa pressão por parte da direção
na época da Jovem Pan, e ele simplesmente pediu para sair porque ele não iria, segundo palavras do próprio Paulo Figueiredo, vender os seus ideais, vender aquilo que ele acredita. Né? Então, assim, segundo o professor Olavo de Carvalho, essa ocupação de espaços pela militância esquerdista nos mais variados setores do jornalismo é tão somente mais um deles, diz o seguinte: cresceu junto com o poder da própria classe jornalística, e hoje ambas, fundidas numa unidade indissolúvel, exercem sobre a opinião pública uma tirania mental que só meia dúzia de inconformados ousa desafiar. Assim, toda e qualquer pessoa que já teve a oportunidade de conhecer um estudante universitário, seja de qualquer área, especialmente da área das humanas, e hoje em dia até inclusive na área das exatas, da biológica e da saúde. Hoje em dia, o estudante universitário, ele acabou se tornando um agente de transformação. Basta vocês verem, por exemplo, a tal da politização da vacina. E aqui eu não quero de forma alguma incentivar ou desincentivar alguém a tomar ou não tomar vacina. Eu parto muito do pressuposto de que as pessoas são livres para fazer o que quiserem, nesse caso, e arcarem com as consequências das suas ações, seja tomar a vacina ou seja não tomar a vacina. Mas o ponto é, a imprensa e a mídia como um todo politizou essa situação por interesses escusos, justamente para incutir na mente das pessoas um pavor, muitas das vezes não justificável, muitas das vezes interesse financeiro por trás, muitas das vezes o interesse político, ideológico, porque pelo bem e pelo mal, o Jair Messias Bolsonaro, de certa forma, retirou alguns recursos financeiros de alguns canais de mídia, passou para outros, e aqui de forma alguma, eu deixo claro aqui, não concordo com isso. Eu acho que empresas privadas não deveriam receber um centavo de dinheiro público. Mas o Jair Messias Bolsonaro entendeu dessa forma, tirou de um lugar e colocou no outro, e fez com que algumas empresas corressem desesperado para se alinhar a outros políticos, para que esses políticos justamente ofertassem dinheiro a essas mesmas empresas de mídia para justamente atacar quem? O próprio Jair Messias Bolsonaro. Não sem razão em algumas situações, mas muitas das vezes, observem você, por exemplo, aqui em casa, felizmente, eu e minha esposa, é um acordo em comum, que nós chegamos muito antes, inclusive, de nós nos casarmos e virmos para a nossa casa, que não teríamos televisão na nossa casa. Mas o que eu ouço e que as pessoas comentam sobre o que se passa, por exemplo, no Jornal Nacional, é justamente um cenário pandêmico, um cenário apocalíptico. A todo momento é isso que é transmitido na mídia. Isso faz com que certamente as pessoas passem a enxergar tudo que envolve o próprio governo federal de uma forma um tanto quanto demoníaca, um tanto quanto virulenta, um tanto quanto limitada por demais. Por quê? Mais uma vez, tal como o professor Olavo de Carvalho pontuou aqui, e aqui eu faço um adendo, as pessoas não têm tempo para se informar. Quer ver um exemplo muito claro? A forma como a própria mídia apresenta, por exemplo, dois partidos de esquerda, PT e PSDB. Qual é a forma que a mídia apresenta? Como se o PT fosse de esquerda e o PSDB de direita. Pessoal, perdão, vamos lembrar aqui o surgimento do PSDB. O PSDB surge como, por ora, uma dissidência do PMDB, que à época recebia políticos de todos os espectros políticos, estamos falando do início da própria constituição dos partidos políticos, então era natural que os partidos políticos fossem preenchidos de pessoas dos mais variados espectros políticos e ideológicos. Alguns indivíduos saem do PMDB, indivíduos muito mais ligados à social-democracia, à esquerda, ou à esquerda mais limpinha, vamos assim dizer, à esquerda de terno, né? Tal como o próprio Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil durante dois mandatos, né? Durante 8 anos. E eles criam o PSDB. O Fernando Henrique Cardoso já falou em mais de uma oportunidade o quanto ele admira Lula. Palavras proferidas pelo próprio Fernando Henrique Cardoso. Mas o que a mídia tenta fazer parecer? Como se o Fernando Henrique Cardoso fosse um antagonista de Lula ou antagonista das ideias da esquerda, quando na verdade o PSDB é tão somente uma social-democracia. Voltamos ainda para o artigo anterior. São vários níveis, as gradações de esquerda que existem dentro da própria esquerda. Você tem PSTU, mais radical, você tem, por exemplo, PSOL. Notem, um adendo aqui que me passou pela mente nesse momento. O PSOL é o partido utilizado pela esquerda para defender, por exemplo, pautas de ideologia de gênero, pautas de aborto, pautas essas que o PT publicamente não tem coragem de fazê-lo. Por quê? Porque como o PT é a esquerda que se apresenta, é a esquerda moderada, se Dilma, se Lula for numa igreja, for no púlpito e falar, por exemplo, que é a favor do aborto, isso faz com que ele perca inúmeros votos, milhares e milhões de votos em nosso país. Como ele sabe que ele não pode vir a público e fazer isso, o que é que ele faz? Deixa para que o PSOL, o PCdoB e outros partidos mais à esquerda, os radicais, a própria ideologia de gênero também é defendida pelo PSOL e outros partidos de esquerda radicais, é que venham ao público fazer
essa defesa. É assim que a esquerda trabalha em nosso país. E a mídia tende a contribuir para esse cenário caótico no sentido de que demoniza a direita, apaga a direita do debate público e elege uma esquerda como sendo a própria direita. O que só demonstra mais uma vez, ou das duas uma, a incapacidade, né, intelectual dos jornalistas de entender que esse afago do Fernando Henrique Cardoso a Lula demonstra que ele sempre foi de esquerda, ou até mesmo o que acaba sendo pior, uma maldade intrínseca e injustamente incutir na mente das pessoas o seu ideal de esquerdista. Eu penso particularmente, minha humilde opinião, que é uma soma desses dois fatores, né? Inclusive, estava lendo uma matéria sobre isso, o próprio Fernando Henrique Cardoso falou alguns dias atrás que ele se reuniu com Lula para somar forças para combater quem? Justamente a direita agora, ou o Bolsonaro, que assim se apresenta, né? E aí, o próprio professor Olavo de Carvalho conclui da seguinte forma esse artigo, né? Abre aspas. Daí, a farsa grotesca da presente eleição. Lembrando, tá, pessoal? Ele está fazendo aqui referência à eleição de 2002. Inclusive, um ponto curioso sobre essa eleição em específico, o próprio Lula veio a público falar que aquela eleição era o sonho da vida dele, porque praticamente todos os candidatos com chances reais de ganhar a presidência naquela época eram de esquerda ou conectados às ideias de esquerda, que é justamente isso que a esquerda deseja, almeja e sonha para toda a vida, né? É que a esquerda combata a própria esquerda, eliminando a direita do debate público. É sobre essa situação específica que o professor faz referência. Continuando e concluindo, meus queridos e estimados alunos, abre aspas, daí a farsa grotesca da presente eleição, na qual todos os concorrentes são de esquerda e todos discursam contra o inexistente conservadorismo, que não tendo força sequer para lançar um candidato, deve, por outro lado, representar nominalmente o papel do poderoso establishment dominante, a ser destruído por qualquer dos quatro heróis que venha a ser eleito. Que sanidade, que instinto de realidade pode sobreviver a um tão completo e perfeito império do fingimento? Na sua corrida para o poder ilimitado, a voracidade esquerdista não se inibe de destruir de passagem a alma e a consciência de todo um povo. E isso, infelizmente, sendo ajudado em grandíssima medida pela própria mídia e o papel, ao meu ver, vergonhoso que ela faz nesses embates políticos de forma alguma a contribuir para uma, digamos assim, uma oxigenação das ideias, mas sim uma limitação do debate público e de ideias que se contradigam ou que se contra-argumentam uma com as outras. É sobre isso que o professor Olavo de Carvalho ensina aqui, apresenta nesses artigos, e eu espero que eu tenha conseguido, em mais uma dessas aulas, meus queridos e estimados alunos, condensar esses 3 artigos e transmitir para vocês um conhecimento um pouco mais denso sobre eles. Bom, pessoal, encerra assim. Nos vemos na próxima aula, já na sexta-feira. Hoje, segunda, sexta-feira já teremos mais 2 capítulos aqui do Olavo de Carvalho. Eu vou fazer o possível, inclusive, para adiantar aqui, para que a gente possa concluir. Eu percebo pelos meus cálculos iniciais que estou atrasado aqui 2 capítulos e eu preciso justamente fazer esse avanço para que justamente encerremos esse projeto no final do ano, desse ano corrente, no final do ano de 2021. Pois bem, meus queridos e estimados alunos, me despeço agora em definitivo. Se gostou, chegou até o final, por favor, considere deixar seu like, se inscrever, ativar o sino. Fique atento, temos vídeos aqui toda semana aqui no Livros, etc. Sejam meus ou da minha esposa. Se tiver vontade, claro, de adquirir uma cópia física do livro, por favor, faça através do link que aqui está abaixo na descrição para você ajudar o Livros e etc. Esse humilde espaço literário aqui no YouTube. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Que Deus os abençoe enormemente. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.